Morgan Freeman não nasceu uma lenda. Ele veio ao mundo em 1937, no sul profundo dos Estados Unidos, um lugar marcado pela segregação e pelas limitações impostas à população negra. Ainda bebê, foi levado por sua mãe para viver com a avó no Mississippi. Cresceu cercado por dificuldades, mas com uma imaginação poderosa. O palco da escola foi o primeiro lugar onde ele sentiu que podia ser alguém além das circunstâncias. Ali, no teatro escolar, acendeu-se a chama que Napoleon Hill chamaria de desejo ardente, aquele impulso interno que dá início a qualquer transformação verdadeira. Freeman não via a atuação como passatempo, era vocação. Enquanto o mundo ao redor dizia que seus sonhos eram grandes demais para um jovem negro do Sul, ele escolhia acreditar. Não por arrogância, mas por fé. A fé que Hill descrevia como a crença inabalável no poder do próprio desejo. Essa fé o guiou por caminhos difíceis. Freeman se alistou na Força Aérea, buscando um propósito, talvez até tentando encontrar outra paixão. Mas logo percebeu que não era lá que sua alma queria estar. Ele queria contar histórias, encarnar personagens, tocar corações. Decidiu então abandonar a farda e seguir o chamado da arte. Essa decisão, como Hill destaca, é um marco importante, o momento em que alguém escolhe seu próprio destino, apesar do medo e da incerteza. Morgan mudou-se para Nova York, onde começou sua luta real. Os palcos pequenos, os testes frustrantes, os papéis estereotipados. Tudo fazia parte do processo. Ele ouviu incontáveis nãos, enfrentou rejeições e muitas vezes teve que se sustentar com empregos paralelos. Mas em vez de se entregar ao desânimo, ele persistiu. Hill chama isso de um dos pilares do sucesso, a persistência. Freeman continuava moldando sua habilidade, estudando, observando, lapidando sua presença e sua voz. Mesmo sem holofotes, ele agia como se já estivesse no palco principal. Sabia que a preparação silenciosa é o alicerce de todas as grandes conquistas. E, acima de tudo, ele agia com propósito. Ele não se perdia no caos das circunstâncias. Tinha uma visão clara do futuro e se movia em direção a ela, um passo de cada vez. Nos anos 70 e 80, Morgan Freeman começou a se destacar na televisão e no teatro. Seu talento era evidente, mas a indústria ainda não estava pronta para celebrá-lo como merecia. Muitos dos papéis oferecidos eram limitados a estereótipos raciais. Ainda assim, Freeman os aceitava, não por resignação, mas por estratégia. Ele os transformava em oportunidades de mostrar sua profundidade como ator. Era o que Napoleon Hill chamaria de transmutação do fracasso, a capacidade de converter obstáculos em degraus. Freeman entendia que cada papel, por menor que fosse, era uma chance de crescer. Enquanto outros esperavam por grandes oportunidades, ele construía a própria escada, degrau por degrau. E essa mentalidade é exatamente o que Hill chama de planejamento. Organizado, agir com intenção, mesmo quando os resultados não são imediatos. Outro elemento fundamental que apareceu na trajetória de Freeman foi a formação de alianças. Ao longo dos anos, ele se cercou de mentores, diretores e colegas que reconheciam sua grandeza e o ajudavam a evoluir. Esse conceito é claramente descrito por Hill como mastermind, um grupo de mentes que se unem com um propósito comum. Freeman nunca subiu sozinho. Aprendeu com os melhores, compartilhou experiências e ajudou outros também a subir. Seu domínio sobre a própria mente era outro diferencial. Enquanto muitos se perdiam na insegurança, ele cultivava o controle emocional e a clareza de propósito. Hill afirma que a verdadeira batalha do sucesso acontece na mente. Freeman venceu essa guerra silenciosa. Visualizava, acreditava e agia de forma coerente com seus objetivos. Ele não permitia que o medo ou o fracasso tomassem as rédeas.
Alimentava sua mente com crenças positivas e com imagens mentais de onde queria chegar. Sua persistência não era barulhenta, era disciplinada, firme, inabal. Quando finalmente chegaram os papéis principais, Freeman já estava pronto. Em conduzindo Miss Daisy, Tempo de Glória e Um Sonho de Liberdade, ele não apenas atuou, ele imprimiu alma. Cada personagem que interpretava era vivido com verdade. E isso não veio por acaso. Foi o resultado de décadas de preparação, escolhas conscientes e uma mente focada. Hill ensina que a fé, quando combinada com ação contínua, inevitavelmente atrai o resultado desejado. E com Freeman, isso se confirmou. Ele não apenas acreditava, ele trabalhava todos os dias para estar à altura daquilo que desejava alcançar. Com o tempo, Morgan Freeman tornou-se mais do que um ator. Tornou-se uma voz. Literalmente. Sua narração em filmes e documentários se tornou inconfundível, associada à sabedoria, calma e profundidade. Mas essa voz só teve poder porque vinha de uma vida autêntica, construída com propósito. Hill dizia que sucesso não é resultado do acaso, mas da harmonia entre pensamento, emoção e ação. Freeman se tornou a própria definição disso. Ele nunca precisou gritar para ser ouvido. Sua presença, assim como seus princípios, falavam mais alto do que qualquer discurso. Era um mestre da consistência, da disciplina e da fé silenciosa. Mesmo depois da fama, Freeman continuou crescendo. Não estacionou no sucesso. Buscou novos desafios, dirigiu filmes, produziu, emprestou sua voz a causas importantes. Ele entendeu que o verdadeiro sucesso não é um destino, mas um estado contínuo de evolução. Napoleon Hill afirmava que grandes realizadores mantêm o aprendizado constante, mesmo após conquistar seus objetivos. Morgan seguiu esse princípio à risca. Nunca se acomodou. Sempre encontrou uma nova maneira de contribuir, de criar, de deixar um legado. Sua trajetória é a prova viva de que, quando a mente é treinada para buscar o melhor, ela nunca para. Ela se renova, se reinventa, se expande. Freeman também demonstrou outro princípio essencial de Hill: o poder da decisão. Ao longo da vida, ele fez escolhas difíceis. Abandonar a Força Aérea, recusar papéis que não honravam sua visão artística, manter a integridade, mesmo quando isso significava esperar mais tempo pelo reconhecimento. Decidir, segundo Hill, é o que separa os bem-sucedidos dos medianos. Morgan escolheu repetidamente manter-se fiel ao que acreditava, e isso lhe deu algo que não se compra: respeito. Ele não apenas conquistou fama, conquistou admiração genuína. Sua imagem está associada à credibilidade, à sabedoria e à força tranquila de quem venceu por mérito, não por atalhos. Hoje, ao olharmos para a história de Morgan Freeman, vemos mais do que filmes ou prêmios. Vemos um homem que aplicou na prática os princípios de pense e enriqueça sem nunca citar o livro. Ele é a prova de que grandes verdades não precisam ser pregadas, elas podem ser vividas. Freeman mostrou que o sucesso é possível mesmo quando tudo conspira contra. Que fé, propósito, persistência e ação são as ferramentas com que se constrói uma vida extraordinária. E, acima de tudo, que a mente é o ponto de partida de qualquer transformação. Sua jornada nos convida a fazer o mesmo: acreditar, agir e continuar. Porque, como ele provou, ninguém nasce lenda, mas todo mundo pode se tornar uma.